Meu nome é Alexandre Naime Barbosa e essa é a apresentação Mecanismos de Ação das Drogas Antivirais para o módulo Agressão e Defesa do segundo ano de Medicina da Unesp, em setembro de 2020. Me apresentando, sou o professor doutor da Faculdade de Medicina de Botucatu, chefe do Departamento de Infectologia, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas e infectologista público e privado deste hospital. Sou diretor clínico e responsável pelos ambulatórios de HIV, hepatite B, hepatite C e HTLV, do site de infectologia Domingos Alves Meira, Botucatu. Sou membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, trabalhando como especialista e membro titular, e também da Comissão de Título de Especialista. Trabalho também no Ministério da Saúde, como médico de referência em genotipagem do HIV, e no Hospital das Clínicas de Botucatu, coordeno o grupo técnico médico da Covid-19. Não tenho potenciais conflitos de interesse nessa apresentação. Gostaria também de convidá-los para conhecer o meu projeto de extensão de divulgação científica, postado no site drbarbosa.org e também nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, cujos principais objetivos são ensino, treinamento de estudantes e profissionais da área de saúde, extensão, facilitar o contato da população geral com conceitos científicos, fomentando a discussão e compartilhando material didático científico. Em relação à autoria e extração dos dados, todos esses dados contidos na apresentação estão referenciados em respeito ao autor original. Está permitido o uso do material desde que citada a fonte. Qualquer dúvida, faça contato através do site drbarbosa.org ou através das mídias sociais acima. Iniciando nossa discussão sobre antivirais, primeiro teremos uma visão geral, depois especificamente material sobre HIV, hepatite B e hepatite C, cujo objetivo é comparar os tratamentos em relação aos seus principais desfechos. Depois faremos um apanhado geral sobre os outros tratamentos antivirais e fecharemos com uma discussão final. Em relação às drogas antivirais, temos principalmente medicações para 9 vírus: HIV, hepatite B, hepatite C, influenza, vírus sincicial respiratório, citomegalovírus, herpes simples, varicela zoster e HPV. Eles têm diversos mecanismos de transmissão diferentes que vocês, alunos do segundo ano, devem ter visto no ciclo de virologia e vão se aprofundar no próximo módulo de fisiopatologia. Geralmente são vírus que acabam se transmitindo de animais para seres humanos, caracterizando zoonoses, mas outras doenças como citomegalo, herpes e HPV são doenças principalmente transmitidas de humanos para humanos. Foram descobertos principalmente a partir da década de 30, principalmente a partir da década de 50 e mais intensamente a partir da década de 80. Como são infecções que podem variar o espectro de apresentação clínica, desde infecções relativamente benignas, como HPV, varicela, herpes simples e citomegalo. Obviamente, essas doenças podem complicar do ponto de vista patológico, mas na imensa maioria das vezes se comportam benignamente. Mas tem infecções que acabam sendo bastante graves, como HIV, hepatite B, hepatite C e mesmo influenza. Então, a medicina, nos últimos 50 anos, desenvolveu uma série de tratamentos, depois de muita pesquisa clínica, para que se chegasse em alguns objetivos que nós iremos discutir. Então, vocês podem ver aqui nesse gráfico que, principalmente a partir da final da década de 50, começo da década de 60, diversas drogas contra esses patógenos foram desenvolvidos, principalmente contra o HIV, porque o HIV, dentre essas patologias que a gente discutiu, é a que tem a maior taxa de mortalidade. Virtualmente 100% dos pacientes não tratados, ou próximo disso, vão evoluir para óbito. Então, foi uma infecção que realmente motivou muita pesquisa. Nós temos mais de 40 drogas hoje disponíveis para tratar o HIV. Em segundo lugar, o vírus da hepatite C, que também tem um índice de complicação mais grave, bastante importante.
levando a cirrose e hepatocarcinoma. Depois nós temos as drogas para herpes simples, para influenza, para o vírus da hepatite B, para varicela zoster, vírus sincicial respiratório e HPV. Nós vamos ter a oportunidade de discutir um pouquinho sobre cada um deles, mas vocês percebem aqui como a ciência vem avançando progressivamente no número de drogas para o tratamento, porque esse número reflete melhor qualidade em relação aos desfechos clínicos. Em termos de visão geral, vocês podem ver que alguns desses vírus, eles têm, são compostos, são vírus de material genético DNA, como o vírus da hepatite B, HPV, citomegalovírus, o herpes simples e o varicela zoster. Alguns são RNA vírus, como o vírus da hepatite C, o vírus sincicial respiratório e o influenza, e também aqui o SARS-CoV-2, que recentemente foi acrescido à lista de vírus extremamente pesquisados do ponto de vista de tratamento antiviral, e um retrovírus propriamente dito, que é o HIV. Em relação aos vírus, o retrovírus e a RNA vírus, a grande maioria deles, ou boa parte deles, tem reservatório animal, ou similaridade com vírus encontrados em animais e podem ser considerados no passado zoonoses, principalmente de primatas não humanos e também de aves e de morcegos. Já os vírus DNA, alguns deles principalmente da família herpes, têm como principal reservatório o próprio ser humano, e alguns vírus mais antigos, como o vírus da hepatite B, talvez tenham como origem o morcego. Começando então com o HIV, que é o principal modelo de como esse desenvolvimento de drogas levou a um benefício clínico, nós temos que entre 1981 a 1987 não havia nenhum tratamento para HIV. A primeira droga surgiu lá em 87, que foi a zidivudina, o inibidor da transcriptase reversa análoga a nucleosídeo, que é, nesse caso da zidovudina, a tinidina, e até 1994 foram surgindo algumas drogas também da mesma classe, inibidores da transcriptase reversa análogos a nucleosídeo. Daqui a pouco a gente vai ver uma figura que ilustra como isso funciona, mas o objetivo, os desfechos desse tratamento, eles eram bastante pobres, porque essas drogas conseguiam diminuir pouco a carga viral e davam uma sobrevida relativamente pequena, entre 6 meses a 2 anos, ao paciente infectado pelo HIV, não conseguindo inibir completamente a carga viral, não conseguindo deixar a carga viral do HIV indetectável no plasma, o que levava, então, a uma progressão da doença, da infecção do HIV para AIDS e aí para óbito. Então, aqui, nessa época, o tratamento era feito com 1 ou 2 drogas e o objetivo era apenas aumentar a sobrevida, como a gente vê bastante em alguns modelos de câncer hoje em dia. Aí, entre 94 a 2004, surgiu o conceito de tratamento antirretroviral combinado e potente, conhecido também como coquetel, porque surgiram uma série de drogas de outras classes, como inibidores da transcriptase reversa não análogos ao nucleosídeo, como inibidores de protease, que foram combinados com os inibidores da transcriptase reversa análogos ao nucleosídeo, que tinham surgido antes, e aí surgiu o conceito, então, de coquetel de terapia antirretroviral combinada e potente, também conhecido como um acrônimo em português chamado TARV. E, dessa forma, nessa época, foi a primeira vez que se conseguiu manter o paciente com HIV com uma carga viral plasmática indetectável. Mas essas drogas tinham muito efeito adverso, muito efeito colateral. Então, era bastante difícil que os pacientes conseguissem fazer uso, e quando faziam, tinham muitos efeitos colaterais, porque limitava muito o uso, e o paciente também sofria muito com os eventos adversos. Lá pelos idos de 2004 a 2009, novas versões dessas classes antigas foram surgindo, novas drogas com menos toxicidade e mais potência, e também foram surgindo novos alvos de tratamento, como, por exemplo, aqui enfovertido, inibidor de fusão, acrescendo, então, no arsenal terapêutico drogas mais potentes, com menos efeitos colaterais, e conseguiam fazer com que o paciente que já havia tratado previamente, mas o tratamento não havia funcionado, ou havia tido falha ou resistência, pudessem ser resgatados. Finalmente, essa época que a gente vive agora, de 2009 até os dias de hoje,
é uma época em que, então, novas classes e novas drogas de antigas classes contra o HIV surgiram, fazendo com que o tratamento tenha uma sustentabilidade, porque ele tem pouquíssimos efeitos colaterais, é altamente potente, então, virtualmente, todo paciente que faz uso da medicação consegue atingir carga viral indetectável e manter ela indetectável. Nós temos hoje, então, a infecção pelo HIV como uma doença crônica, porque você consegue manter o tratamento a longo prazo, com carga viral indetectável, por conta do surgimento de outras classes, como os inibidores de integrase, que foram também acrescidos a drogas das antigas classes, com menos toxicidade. Então, nós temos hoje um painel extenso de antirretrovirais que nos traz possível um tratamento de alta potência com poucos efeitos colaterais e que permite, então, ser feito a longo prazo com excelente tolerabilidade. Então, aqui é o ciclo do HIV, as diversas mecanismos de ação. Então, o primeiro deles, né, são 8 classes de antirretroviral. A primeira classe acontece nessa fase, onde o vírus ele se liga ao receptor CD4. Então, aqui existe uma molécula, geralmente um anticorpo monoclonal, que eu vou mostrar no próximo slide, é o balizumab, que faz a inibição dessa ligação entre o receptor do vírus CD4 e o receptor celular. Então, primeira etapa aqui de inibição, primeira droga que age, os inibidores de CD4. Depois nós temos os inibidores de CCR5, o Maraviroc, que inibe a ligação dos receptores virais com o correceptor do linfócito T, conhecido como o receptor de quimiocina CCR5. Então, aqui é a segunda etapa, inibidor de CCR5. Nós temos uma terceira etapa, que é a inibição da fusão, que é quando esse vírus já está ligado ao CD4 e ao CCR5, e as membranas, tanto do vírus quanto das células, se unem. Então, nessa etapa, você consegue bloquear através de uma molécula chamada infuvertilina. Então, o terceiro ponto de ação, os inibidores de fusão. Aí nós temos, na transcriptase reversa, que é aquela enzima que transforma o RNA viral numa fita dupla de DNA, nós temos, então, 3 classes. Os inibidores análogos ao nucleosídeo, como o AZT, que eu falei, né, o inibidor da timidina, e então nós temos o inibidor da timidina AZT, inibidor da guanosina, a lamivudina, inibidor, outros inibidores da timidina, como o tenofovir, e assim por diante. Temos os inibidores não análogos ao nucleosídeo, que fazem uma ligação lítica dessa enzima, da transcriptase reversa, principalmente, hoje em dia, o efavirenz, a nevirapina, a rifavirinina, e temos os inibidores de translocação da transcriptase reversa, então, cuja principal droga, a única droga, aliás, é o islatravir. Então, na transcriptase reversa, nós temos 3 possibilidades, 3 classes de drogas, e como a gente já tinha tido 3 anteriores, aqui ficam 6 drogas antes que o DNA viral se adentre junto ao núcleo, fazendo a integração no DNA humano, e aí há uma etapa que a gente consegue também inibir, que são os inibidores de integrase, raltegravir, bictegravir, dolutegravir. Então, aqui é a 7ª classe. Finalmente, a última classe é depois que esse DNA viral é transcrito no RNA mensageiro, ele vai para o citoplasma, isso forma um vírion. Esse vírion tem uma poliproteína muito grande que precisa ser clivada, e aí entram os inibidores de protease, porque a protease é uma enzima que cliva essa poliproteína imensa, que é feita com todas as estruturas virais, gerando a maturação do vírus. Então, a protease inibe essa ação, a inibidor de protease inibe a enzima protease, inibe a formação das estruturas virais clivadas. Então, aí os 8 sítios de ação que nós temos de medicação antirretroviral. Primeiro, então, os inibidores de CD4, né, que são geralmente anticorpos monoclonais, o balizumab, os inibidores de CCR5, Maraviroc, inibidores de fusão infuvertida, os inibidores da transcriptase reversa análogos ao nucleosídeo, abacavir, entricitabina, lamivudina, tanto o tenofovir disproxil quanto o tenofovir alafenamida, azidovudina,
Temos os inibidores não análogos de nucleosídeo, efavirenz, etravirina, miopivirina, ripivirina. Temos os inibidores de translocação da transcriptase reversa, principalmente o islatravir, os inibidores de integrase, dolutegravir, raltegravir, bictegravir e obitegravir, e os inibidores de protease, atazanavir, darunavir, tipranavir. Então, se for contar todas as drogas que já foram licenciadas, são mais de 40, mas que nós temos hoje em dia disponíveis cerca de 20. O importante para vocês não é, obviamente, saber o nome das drogas e também não é também decorar todas as classes, porque as indicações de tratamento vão mudando com o passar do tempo, com o surgimento de drogas menos tóxicas e mais potentes. E sim entender o conceito que tem por trás disso. Através da combinação de diferentes drogas, você consegue, então, de diferentes classes, pegar um paciente que está com uma carga viral do HIV alto, começar o tratamento, então essa carga viral que era lá em torno de 1 milhão, por exemplo, entre 100 mil e 1 milhão, ela cai rapidamente, em menos de 3, 4 semanas já está indetectável, e você se manter o tratamento sempre, o indivíduo permanece indetectável. Se você interromper o tratamento, a carga viral volta a ficar positiva. E pode, de repente, eventualmente ocorrer isso aqui que a gente chama de blip, quando há cargas virais detectáveis, pouco acima do limite de detecção, que não significam absolutamente nada, mas mostram que você tem a persistência do HIV em alguns reservatórios virais, infelizmente. Você não consegue esterilizar o HIV, porque a medicação ela funciona principalmente inibindo a replicação naqueles linfócitos T que estão ativados. E, infelizmente, existe uma grande proporção de células que ficam com esse material genético do HIV incorporado na fase latente, principalmente linfócitos T, que ficam como se fossem zumbis, eles ficam imortalizados, com grande material genético lá incorporado, sem haver, então, ativação, sem haver replicação dessa célula, que acaba, então, se tornando um reservatório, porque se não há replicação, não tem como a medicação agir. Então, isso fica de forma indefinida, o indivíduo não consegue esterilizar. Ele consegue inibir a replicação, mas não consegue esterilizar. Existe um benefício clínico muito importante, porque atingindo a carga viral indetectável, eu tenho uma interrupção da destruição do CD4, então geralmente a contagem de CD4 sobe, o indivíduo melhora clinicamente, mas eu não consigo esterilizar por conta desse fenômeno que a gente discutiu, que é então de uma produção de células latentes, principalmente CD4, linfócitos T CD4 de memória que ficam latentes, imortalizados, tanto no GALT, que é o sistema linfático associado ao trato gastrointestinal, quanto em linfonodos. Então, com esse tratamento que nós temos hoje em dia, a gente consegue diminuir muito a carga viral plasmática do HIV, mas não consegue diminuir a carga viral de DNA, fica lá incorporado esse material genético do HIV. E nós teríamos, para esterilizar o indivíduo, porque essas células de memória, essas células que ficam latentes, elas vão morrendo com o passar do tempo, mas vão morrendo numa velocidade muito pequena, e manter o paciente indetectável entre 60 a 115 anos, coisa que, obviamente, é impraticável na prática clínica para que essas células se extinguissem, né? Porque toda célula tem uma vida limitada ainda aqui na fase latente, uma hora ela vai entrar em ativação, mas veja que o tempo, do ponto de vista clínico, é impraticável, por isso que a gente não fala em cura do HIV com o tratamento atual, e sim em controle. Mas a carga viral indetectável, ela é importantíssima, porque com ela eu consigo, como eu já falei, manter essa viremia indetectável, tanto em pacientes virgens de tratamento quanto experimentados, e os pacientes voltam a ter uma expectativa de vida praticamente normal. Isso aqui é um trabalho que compara antes do tratamento, a mortalidade somatória, vocês vejam que chegava a virtualmente 100%, e depois do tratamento, comparado com os indivíduos HIV negativos, você consegue, então, uma normalização da expectativa de vida. Hoje em dia, o paciente com HIV vive o mesmo tanto que uma pessoa sem HIV, por conta da carga viral indetectável, e fora que, se eu consigo deixar o indivíduo indetectável, ele também não transmite. Então, o tratamento hoje em dia é feito de forma universal,
porque tratamento é igual a prevenção. Deixando o indivíduo indetectável, ele não transmite, e como eu já falei, tem o mesmo expectativa de vida que uma pessoa sem HIV. Mas a cura do HIV, né, então, acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse homem, Timothy Brown, né, que foi o primeiro caso de cura, porque existe, na verdade, dois conceitos que são importantíssimos a gente fazer o modelo do HIV, que é o modelo de cura funcional ou o modelo de cura esterilizante, são dois modelos diferentes. Então, a cura funcional seria eu não ter mais viremia, eu conseguir a carga indetectável sem medicação, o que alguns pacientes conseguem sem tratamento, são chamados controladores de elite ou supressores de elite. A própria resposta imunológica consegue deixar a carga viral do HIV indetectável, então isso é muito raro, 2 a 3, no máximo 5% da população, e eles são pacientes que vivem com HIV, não evoluem para AIDS. Então, uma cura funcional seria tentar diminuir tanto o reservatório pró-viral, o reservatório de DNA, e você conseguiria, então, não ter replicação e o indivíduo pudesse ter a progressão clínica dele inalterada mesmo sem droga. A cura esterilizante seria acabar com o reservatório, né? Então, o primeiro caso de cura esterilizante foi esse do Timothy Brown, porque tem um conceito prévio, que é a expressão da molécula CCR5. Então, a população geral mundial, 85% das pessoas vão ter uma homozigose para a expressão do CCR5, ou seja, vão ter muito CCR5 nas células, cerca de 14% tem uma deleção de do gene em um dos cromossomos, então vão ter, vamos dizer assim, 50% de expressão de CCR5, e 1% da população não expressa CCR5, aquele receptor de quimiocina que é essencial para o HIV entrar na célula. Então, eles são naturalmente resistentes à infecção do HIV. Então, pessoas que são homozigotas delta 32 nos dois cromossomos não se infectam pelo HIV, 1% da população. Então, está aqui isso mostrado de forma esquemática, né? Se eu não tenho esse receptor CCR5, o HIV não consegue entrar na célula. E aí nós temos esse paciente Timothy Brown, que é um paciente Berlim, ele já vivia com HIV há bastante tempo, com carga viral indetectável, em uso do tratamento antirretroviral combinado. Ele teve uma leucemia mieloide aguda, um câncer de sangue muito grave, que não respondeu à quimioterapia, e ele precisou de um transplante de células-tronco. Então ele precisou de uma doação de medula óssea e encontraram um doador que, além de ter uma compatibilidade do sistema HLA, tinha uma homozigose delta 32, ou seja, não apresentava o CCR5 nas suas células. Então foi isso que aconteceu com o Timothy Brown. Ele estava em tratamento, aqui a carga viral em vermelho, o CD4 em azul, ele estava em tratamento com carga viral indetectável, fizeram uma interrupção de tratamento aqui por conta da quimioterapia, a carga viral voltou a ficar positiva, daí ele voltou ao tratamento e foi submetido ao transplante. Trocaram a medula óssea dele, então vocês vejam aqui que ele era antes do transplante heterozigoto, e depois do transplante ele ficou homozigoto delta 32. E junto com o transplante de medula foi suspenso o tratamento antirretroviral. E a carga viral nunca mais ficou positiva, mesmo sem tratamento. Então, por falta de receptor CCR5, nós conseguimos, com esse caso, verificar que é possível, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista de conceito, de prova de conceito, que a cura do HIV é possível se eu fizer uma mudança genética, né? Então, esse é o Timothy Brown aqui, um ativista na causa HIV, também conhecido como paciente Berlim, e ele não tem mais reservatório, foi feito biópsia de cérebro, biópsia de tecido linfóide, biópsia de reto, não se encontrou mais reservatório do HIV porque foi trocado o sistema imunológico. Tem um segundo caso, também bastante parecido, na verdade completamente igual, só que aconteceu em Londres, a pacientes Londres, foi reportado em 2019. Então, esses são provas que o conceito de cura é possível, tá? Tá aqui o caso do paciente em Londres, mesma coisa, ele teve, no caso desse, não foi uma leucemia, foi um linfoma, mas da mesma forma, foi feito um transplante com doador CCR5 negativo, HLA compatível, o indivíduo persiste com carga viral indetectável, sem tratamento depois do transplante. O problema é que esse modelo de cura,
é extremamente difícil de reproduzir em larga escala, porque tem as complicações graves do transplante de medula óssea e também a raridade de encontrar um doador compatível HLA e que ao mesmo tempo tenha a mutação delta 32. Então é só uma prova de conceito, não dá para fazer em larga escala. E aí vem a cura funcional, né? E seria, então, não eliminar completamente o HIV, e sim deixar ele indetectável sem tratamento. E isso é alvo de muita pesquisa, e dá para tentar, as formas de tentar fazer isso são uma série, na verdade, um agregado de estratégias que vocês podem ver aqui, induzindo a ativação e morte dos vírus latentes, então fazendo com que os vírus latentes entrem em ativação, eliminando as linhagens de células infectadas com vírus oculto, silenciando o genoma do HIV, inativando ou suprimindo receptores do vírus nas células, melhorando a resposta imunológica através de vacinas terapêuticas que ensinem o sistema imunológico celular, baseado em linfócito T, a responder ao estímulo viral, ativar o sistema imune contra os reservatórios e bloquear a recrudescência com outros estímulos biológicos. Então, vou mostrar aqui o primeiro caso relatado de cura funcional ou remissão, como a gente está preferindo falar, foi um caso brasileiro, reportado pelo professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, da Escola Paulista, nosso colega Ricardo Dias, e ele tem uma pesquisa em andamento, que se chama Spark7, e que, na verdade, ele usa diversas estratégias. Primeiro, ele intensifica o tratamento. Então, o indivíduo já está lá com 3 drogas, por exemplo, fazendo uso de 2 inibidores da transcriptase reversa, mais um inibidor de protease. Aí, ele coloca mais 2 drogas, dolutegravir e maraviroc. Ele intensifica o tratamento, tentando com o objetivo diminuir ao máximo a replicação viral. Mesmo que o indivíduo esteja indetectável, deixar praticamente a replicação viral no plasma nulo. Aí ele tenta eliminar a latência, dando sal de ouro, que tem como principal objetivo fazer uma ativação dos linfócitos que estão na fase latente, estimular a replicação viral naqueles linfócitos T latente, porque isso faria com que saísse o vírus da latência. Então ele usa uma molécula chamada nicotinamida, que também tem como objetivo aumentar a resposta citotóxica e de linfócitos T auxiliadores, CD4. E esse tipo de ação também teria função, então, levando uma maior agressão nos reservatórios em santuários. E ele também, para melhorar essa ação de vírus em santuários, faz uma vacina de células dendríticas. Então veja que a pesquisa dele envolve diversas etapas para tirar o vírus da latência, diminuir a replicação viral e melhorar a ação, a resposta dos linfócitos T, da resposta imune celular. O que aconteceu? Então, ele tem diversos grupos. Então, resumidamente, um dos pacientes que estava no grupo 3.2, o grupo 3, que é aquele grupo que recebeu, além do tratamento antirretroviral, maraviroc, dolutegravir e também nicotinamida, um desses pacientes, ele se manteve aí com carga viral indetectável, sem tratamento, por cerca de 64 semanas. Isso foi muito recentemente, agora no meio do ano, apresentado na Conferência Mundial de AIDS, ficou bastante famoso na mídia. Então, esse paciente está há 17 meses, quase 2 anos, sem antirretroviral e com carga viral indetectável por conta desse tratamento experimental. É lógico, isso é uma pesquisa, né? Então, precisa ver o que vai acontecer com os outros pacientes sem tratamento, mostrando que isso é uma possibilidade também, a questão da cura funcional ou remissão. Então, vocês vejam aqui, esse paciente já está há bastante tempo sem medicação, com carga viral indetectável, tomara que ele permaneça assim. Então, como conclusão do trabalho, né, da cura funcional, basicamente, apesar de ser apenas um paciente, mostrando que se a gente atuar em diversas linhas, tirando o vírus da latência, diminuindo a replicação viral e melhorando a resposta imune celular, entre outros, talvez seja possível atingir uma cura funcional, apesar de não ser esterilizante. Então, esses conceitos são muito importantes. Vocês viram o que é uma cura funcional, uma cura esterilizante,
e o que é um controle com tratamento. O HIV ele mostra esses três desfechos, e isso é o principal objetivo dessa apresentação. Né? Mais do que decorar o nome das drogas, mais do que decorar as classes de drogas, é entender quais são os objetivos. Né? Então, alguns tratamentos antivirais conseguem fazer a cura esterilizante, depende muito do vírus, a gente vai ver um exemplo. Alguns dos tratamentos conseguem fazer cura funcional, e outros tratamentos conseguem manter o indivíduo com controle da doença, mas em uso de droga. No HIV tem um terceiro, na verdade, um quarto objetivo, que seria a prevenção, o tratamento como prevenção. Na verdade, o indivíduo que não tem HIV, se ele usar o tratamento, ele pode não se infectar. Por que acontece isso? Veja aqui o modelo de transmissão heterossexual, o vírus entra através do epitélio da vagina, facilitado se tiver uma infecção sexualmente transmissível. Ele é captado por uma célula apresentadora de antígeno. Essa célula apresentadora de antígeno, que é um macrófago ou uma célula dendrítica, vai levar o vírus para o linfócito TCD4, que vai reconhecer esse vírus e vai, então, ser infectado, infelizmente, é um grande cavalo de Troia, e esse vírus, e esse CD4 vai levar o vírus para o linfócito regional, que vai depois sistematizar o vírus, né? E aqui acontece a infecção crônica pelo HIV. Mas, se nessa fase, se até 72 horas, mais ou menos, eu conseguir colocar medicação antirretroviral aqui dentro, eu não faço o primeiro ciclo, eu consigo inibir, então, a infecção pelo HIV. Então, nós temos duas estratégias para fazer isso. Uma delas é a PEP, profilaxia pós-exposição, funciona até 72 horas, pelos conceitos que vocês viram. Você pode usar em exposição sexual consentida, sexo consentido, ou violência sexual, ou então, quando você se expõe através de acidentes ocupacionais com agulhas, seringas, agulhas, vidros contaminados com sangue, quando voa sangue nos olhos, no nariz ou na boca. Então, quando você tem uma exposição sexual, consentida ou não consentida, ou ocupacional, você faz uso de apenas 2 comprimidos, tenofovir com lamivudina e dolutegravir. Então, são 2 comprimidos, porque tem um de tenofovir com lamivudina, outro de dolutegravir, uma vez ao dia por 28 dias, e consegue impedir a infecção pelo HIV. É como se fosse a pílula do dia seguinte. Tem altíssima eficácia, virtualmente 100%, portanto, se trata de uma urgência médica. Tem mais de 450 locais no estado de São Paulo que faz, então, a PEP, profilaxia pós-exposição, que vale só até 72 horas para pessoas que se expuseram a situações de risco de aquisição do HIV. Então, está aqui a combinação de medicação. Aqui tem o tenofovir com a lamivudina, um inibidor de transferase, 2 inibidores de transferase reversa análogos a nucleosídeo. Tenofovir imita a timidina, e a lamivudina imita a guanosina, e aqui o dolutegravir, que é um inibidor de integrase. Então, combinados, você consegue impedir a infecção pelo HIV. É o mesmo tratamento de base que a gente usa o coquetel para os pacientes com HIV. Tá? Então, se você agir antes, você consegue bloquear. E tem a PrEP, a profilaxia pré-exposição, para aquelas pessoas que se expõem muito, não é uma questão pontual. Sempre tem sexo sem preservativo, então são pessoas que teriam sempre indicação de PrEP, mas na verdade você já pode atuar antes, e aí você não precisa nem fazer o tratamento completo com 3 drogas, você faz um comprimido de tenofovir com entricitabina, com lamivudina. Entricitabina é uma droga muito parecida, 1 comprimido por dia apenas, uso contínuo, para aquelas populações de maior vulnerabilidade, e você consegue impedir, então, também, o indivíduo toma todo dia 1 comprimido, né? Isso, obviamente, antes da exposição, tem que ter pelo menos para homem 7 dias e para mulher 20 dias antes da exposição de risco. Também tem uma altíssima eficácia, virtualmente 99%, está disponível no SUS desde 2017, indicado principalmente para pessoas que têm alto risco de aquisição do HIV, populações mais vulneráveis, como gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e parceiros discordantes do HIV. Bom, então a gente falou um pouquinho do HIV e vamos então entender, né, a questão de objetivo de tratamento, comparando ele com outros vírus, como o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Então, a gente não consegue uma cura esterilizante do HIV com o coquetel atual, porque ele se integra principalmente no DNA, fazendo, então, linfócitos T de memória latentes.
O vírus da hepatite B acontece mais ou menos a mesma coisa, ele incorpora o material no núcleo, através, na verdade, de 3 estruturas que a gente vai ver mais para frente, cccDNA, também integra material no DNA humano e também ele tem um negócio que chama DNA episomal. Então, você pode ter reservatório viral, o tratamento não objetiva cura esterilizante, ele objetiva controle. O indivíduo que tem hepatite B crônica, ele vai precisar tomar remédio o resto da vida, porque ele pode ter reservatório viral durante um bom tempo e talvez, se você interromper o tratamento, volta à replicação. Já o vírus da hepatite C tem um modelo diferente, por conta da não integração do material genético no núcleo, o ciclo do VHC é completamente no citoplasma, uma hora que você consegue bloquear 100% da replicação nas células que estão tendo, então, a infecção, você consegue extinguir o vírus naquele indivíduo, você consegue a cura esterilizante. Então, a diferença é justamente isso. No vírus da hepatite C, você não tem um reservatório intracelular, enquanto que no HIV e no vírus da hepatite B, você tem esse reservatório. Então, está aqui um outro slide que mostra mais ou menos a mesma coisa. No tratamento do HIV, o objetivo é um tratamento supressivo, né, um antirretroviral para o resto da vida, justamente por conta dessa formação, então, do DNA proviral de célula latente. No vírus da hepatite B, também a mesma coisa, tratamento por um longo período. A extinção do vírus em reservatório do vírus B é um pouco mais fácil que do HIV, talvez o tempo de tratamento possa ser um pouco menor, não aqueles 60, 110 anos, mas um tempo muito prolongado, 10, 20, 30, 40 anos. Então, o tratamento ele tem que ser feito de forma prolongada por conta tanto da integração de DNA quanto do cccDNA. Já o vírus da hepatite C, não. Você consegue eliminar completamente o vírus e obter a tal da resposta virológica sustentada, porque não tem integração, não faz reservatório pró-viral. E esse é o conceito básico que vocês precisam entender e que define, então, quem consegue uma cura esterilizante, quem consegue um tratamento supressivo e quais seriam, então, também os objetivos da cura funcional. Então, está aqui os conceitos de cura para hepatite B. A cura funcional seria alguns pacientes que conseguem, após o tratamento, diminuir tanto o reservatório intracelular, o reservatório pró-viral, que você mantenha ele sem tratamento, ele tem células infectadas, mas ele não precisa receber droga. Isso é muito raro. A cura esterilizante do vírus da hepatite B seria a completa erradicação, o que é mais raro ainda. Então, a grande maioria dos pacientes tem que manter o tratamento para o resto da vida. Então, mas o tratamento hoje em dia, qual é o objetivo, então? Prevenir cirrose, hepatocarcinoma e óbito, né? Então, o tratamento consegue, igualzinho ao HIV, inibir a replicação viral, com isso você melhora a histologia hepática, você não deixa o indivíduo para fibrose indo para cirrose, você consegue melhorar também a carga viral, o objetivo principal é zerar e detectar a carga viral do vírus da hepatite B, você consegue normalizar as enzimas hepáticas, principalmente a ALT, em alguns casos consegue até mesmo mudar o perfil sorológico. Mas o mais importante que vocês têm que lembrar é que o tratamento, então, do vírus B também tem como objetivo um controle dos desfechos desfavoráveis, um controle dos danos através da inibição da replicação. Então, no ciclo replicativo do vírus da hepatite B, então você tem duas formas de ação. As principais, que é o que a gente usa hoje, são as drogas, os inibidores da transcriptase reversa, análogos a nucleotídeo, nucleosídeo. Eles agem principalmente inibindo, então, a transcriptase reversa do vírus da hepatite B, que vai, então, atuar numa fase pós-replicação no núcleo, fazendo a tradução do RNA mensageiro numa molécula de DNA. Então, o vírus da hepatite B, como ele é um vírus mais conservado, menos mutagênico, o tratamento é com monoterapia. Você pode usar só tenofovir disproxil, que é um inibidor da transcriptase reversa análogo ao nucleosídeo. Você pode usar só tenofovir alafenamida ou só uma molécula só. Você não precisa de 2 ou 3 ou 4 moléculas, como usa no HIV. Existe também a possibilidade, de pouco usada, mas foi mais usada no passado, de imunomodulação, tentando ensinar o sistema imunológico a expulsar o vírus através do uso do interferon peglado.
e é uma molécula que vai tentar ensinar o sistema imunológico a fazer um perfil mais TH1, uma resposta imune celular. Mas isso não é muito usado por conta de efeito adverso e pouco benefício clínico. Então, os principais drogas usadas, então, são os análogos, os inibidores da transferase reversa análogos do nucleosídeo, alguns deles usados para HIV, como o tenofovir e disproxil, tenofovir, alafenamida. Então, o objetivo do tratamento, como eu já falei, diminuir a progressão do dano hepático, principalmente suprimindo a replicação viral, deixando ela sempre indetectável, você normaliza LT, impede a progressão para cirrose e aptocarcinoma. O futuro do tratamento que está sendo estudado são drogas, né, isso não existe ainda na prática clínica, que consigam justamente tirar os vírus dos reservatórios. Então, drogas que consigam agir tentando limpar tanto o cccDNA e o DNA integrado, vários tipos de tratamento tentam agir, tanto para evoluir de um controle da viremia para uma cura funcional, que seria diminuir bastante esses reservatórios, tanto no cccDNA quanto no DNA integrado, e talvez até mesmo a cura completa, esterilizar completamente. Tem mais de 20 drogas em estudo que tentam fazer. Esses objetivos não estão em fase de uso clínico em larga escala, estão em fases 2 ou fase 3, mas só para vocês saberem que existe. Está aqui, ó, mais de 20 drogas aqui usadas, diversas estratégias para tentar fazer a cura esterilizante do vírus da hepatite B. Talvez seja um pouco mais fácil que do HIV, por conta de você conseguir colocar os vírus as células que estão latentes em atividade, conseguir menor também índice de reinfecção de células que estão latentes. Já o vírus da hepatite C, o objetivo do tratamento é diferente, como vocês já ouviram. Aqui eu consigo uma cura esterilizante, porque justamente eu não tenho reservatório proviral, não tenho reservatório no núcleo, né? Então, o objetivo é a tal da resposta virológica sustentada. Eu começo a tratar o indivíduo com drogas que vocês vão ver, ele fica indetectável e permanece indetectável até o final do tratamento. Eu suspendo o tratamento e ele continua, em azul aqui, com a carga viral indetectável. 6 meses após o final do tratamento, se ele continuar indetectável, é porque eu consegui erradicar o vírus com as drogas que eu usei. Isso acontece em 95 a 97% dos pacientes tratados. Portanto, o índice de recidiva, aquele paciente que o tratamento não conseguiu eliminar todos os ciclos virais que estavam em células ativas, o índice de falha é muito pequeno, de 2 a 5%. Então, mais de 95 a 97% consegue cura esterilizante após 6 meses do final do tratamento. E a cura esterilizante do vírus da hepatite C tem esse nome, resposta virológica sustentada, e vocês veem que essa resposta ela é mesmo muito longa, mais de 4, 5 anos, sem tratamento, o indivíduo continua indetectável, você não acha o vírus no fígado através de biópsia, você consegue então esterilizar. Então, é assim que funciona mais ou menos o fluxograma. Todos os pacientes que têm PCR positivo são tratados, né, porque você consegue, inclusive, evitar a transmissão. E nós estamos aqui, então, numa fase do tratamento. A gente já usou contra o vírus da hepatite C aqueles imunomoduladores, interferon pegilado, ribavirina, mas hoje em dia a gente usa drogas de ação direta que conseguem um índice de cura ainda maior do que está aqui no slide, conseguem taxas de cura entre 95% a 97%. Então está aqui o ciclo replicativo do vírus da hepatite C com as drogas de ação, né, direta. Então você pode agir na protease do vírus da hepatite C, o glecaprevir, o gazoprevir. Você pode fazer a inibição da polimerase NS5A, vidipasvir, velpatasvir, vibentasvir, elbasvir, e você pode inibir a polimerase NS5B fazendo uso do sofosbuvir. Então são 3 sítios, 3 enzimas, 3 pontos críticos de ação das drogas no vírus da hepatite C que a gente usa hoje em dia. Está aqui como funciona na prática, né? Como eu falei, não é para decorar o nome das drogas, é só para vocês entenderem o conceito. Então aqui você usa, por exemplo, você pode usar para o genótipo 1 sofosbuvir com ledipasvir, inibidor de polimerase 5A, inibidor de polimerase NS5B, com inibidor de polimerase NS5A, um comprimido por dia, taxa de cura 95 a 97%. Ou sofosbuvir com velpatasvir,
também, é uma droga pangenotípica, um comprimido por dia, a combinação de 2 inibidores de polimerase, NS5B e NS5A, com taxa de cura aí também de 95 a 97. Tem tratamentos que usam inibidor de protease, com inibidor de polimerase NS5A, GKPV com pimentazir, 3 comprimidos uma vez por dia, e a mesma coisa aqui. Mas fato é que, independente da combinação que você fizer, taxas de cura altíssimas, de 95% a 97%, com drogas de ação direta. Né? Então, como não existe reservatório fora do ser humano na hepatite C, e a cura ela é esterilizante, a OMS propõe mesmo até erradicar, eliminar a hepatite C da face da Terra até 2030, se a gente conseguir tratar todo mundo que é infectado. Nós temos aqui no Brasil cerca de 650 mil pessoas infectadas, o diagnóstico é relativamente simples, desde que você identifique o paciente, fazendo exames sorológicos e confirmando com PCR. Né? A gente já conversou sobre isso, e então o objetivo é achar esses pacientes para tratar. A hepatite C pode ficar no passado. Agora eu vou abordar outros vírus de forma bastante rápida. Vocês entenderam que o vírus do HIV, hepatite B, hepatite C, a ideia foi passar para vocês que o HIV e o vírus B, principalmente, precisam de um tratamento a longo prazo, prazo indefinido, a vida toda, porque você consegue um controle, uma supressão sustentada da viremia, e o indivíduo não morre. Existe a possibilidade em alguns pacientes de alcançarem cura funcional, que é muito raro no HIV e no vírus B, mas talvez possível. E existe a cura esterilizante, que no HIV é muito, muito raro, são só aqueles 2 casos que vocês viram, o paciente Berlim e o paciente Londres. No vírus da hepatite B talvez seja um pouco mais fácil, mas ainda as drogas estão sendo desenvolvidas. E no vírus da hepatite C é o modelo de cura, né, a cura esterilizante, porque você não tem perpetuação. E aqui a influenza também, que você consegue, o vírus da influenza, que causa gripe, né, pode ter, na verdade, uma mortalidade muito grande, principalmente idoso, você consegue tratar também fazendo uma cura esterilizante, desde que você faça o tratamento nas primeiras 48 horas. As drogas principalmente usadas é o oseltamivir, o zanamivir e o peramivir, que vão agir principalmente numa fase pós-replicatória de maturação do vírus. Então, você tem essas drogas em verde, que são as usadas, né? Existem algumas drogas que estão em laranja, e vão, principalmente o favipiravir, que é usado em poucos países, e inibem a transcrição e a replicação. A amantadina e rimantadina inibem a fusão e o desenvolvimento do vírus, mas são drogas antigas que não são mais usadas contra a influenza, e diversos outros drogas que estão em ensaios clínicos, mostrando, então, que é possível tratar o vírus da influenza numa fase precoce, nas primeiras 48 horas, principalmente com drogas, então, que inibem a maturação do vírus, oseltamivir, zanamivir e peramivir, e aqui é o sítio principal de ação. Mas influenza, assim como o vírus da hepatite C, são infecções que você consegue um tratamento curativo, você consegue esterilizar, mas não consegue imunizar. Lembrar que esses pacientes podem se reinfectar, né, tanto com o vírus da hepatite C ou influenza, porque o tratamento ele funciona naquele momento que você está fazendo. Falando de vírus respiratório, não poderíamos deixar de citar aí o SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, não tem um tratamento específico com benefício clínico, existem diversas drogas em estudo, a mais famosa delas em estudo que aparentemente não vai funcionar é a cloroquina e hidroxicloroquina, que já mostrou que não funciona no paciente hospitalizado, no paciente em enfermaria, e também não funciona no paciente em UTI, e talvez a única fase que possa funcionar, que ainda está em estudo, mas nenhum estudo clínico mostrou benefício ainda, é o paciente na fase precoce. O mecanismo proposto de ação seria a inibição da entrada do vírus na célula e endocitose por múltiplos mecanismos, principalmente efeito imunomodulatório. Mas ainda não há comprovação de benefício. Os estudos de fase 3, estudos clínicos randomizados, estão em andamento. Tem o remdesivir, o faviparivir e a ribavirina, que estão sendo que estão sendo estudados na tentativa de inibir o RNA da polimerase viral. O remdesivir é o que tem resultados melhores, mas ainda assim nada
muito animadores, tem liberação nos Estados Unidos para uso clínico, mas com bastante ainda dúvida em relação ao efeito clínico benéfico. Existem drogas que foram estudadas, que já foram até abandonadas, como o lopinavir e darunavir, que são drogas contra o HIV, que não funcionaram, o arbidol também, e drogas que são imunomodulatórias, principalmente inibindo receptores de citocinas ruins, como a interleucina 6. Então, o tocilizumab é uma droga que tem vários ensaios clínicos, também resultados que não são tão animadores, e o sarazumab, ou seja, o vírus do SARS-CoV-2 ainda não tem nenhuma droga, nem em relação ao efeito imunomodulatório, nem em relação ao efeito antiviral extremamente animador. O vírus herpes tem um tratamento bastante conhecido, né, que é o aciclovir, ele inibe, então, a timidina quinase, né, o aciclovir ele é muito potente, 3.000 vezes mais potente que a resposta imune T. Então, o indivíduo com herpes simples labial, herpes simples genital, ou que faça, então, outro tipo de manifestação clínica, forma meninge ou formas mais graves, pode ser tratado com aciclovir e outros análogos do aciclovir também, como o fanciclovir, o valciclovir. Então, esse é o mecanismo de ação. Temos o tratamento do citomegalovírus, que não responde ao aciclovir, ele é um herpes vírus também, né? O herpes vírus simples é 1 e 2, tem o citomegalovírus, também é da família do herpes vírus, e você tem a ação do valciclovir e do ganciclovir e do foscarnet, além do cidofovir. Então, são drogas que podem ser usadas, tanto o herpes simples quanto o citomegalo. Você também não tem uma cura esterilizante, você tem uma cura funcional, você consegue tratar aquele episódio, mas infelizmente se formam células latentemente infectadas que podem ficar para o resto da vida, assim como também o herpes zoster, que você pode tratar com aciclovir, tem o mesmo mecanismo de ação também, o herpes vírus e o herpes simples, e os análogos do aciclovir, mas também não tem cura esterilizante, você tem apenas uma cura funcional por conta da integração no material genético. Então, aqui, dois modelos do herpes zoster, e fechando com uma visão geral, né, uma visão zodíaca das drogas antivirais. Vocês veem que desde 1959 até agora, essas drogas foram se desenvolvendo com diferentes mecanismos de ação, inibidores de entrada, inibidores da transferase reversa não análogos ao nucleosídeo, inibidores de fusão do influenza, inibidores análogos do nucleosídeo, tanto do vírus da hepatite B quanto do HIV, inibidores cíclicos da guanosina, que são usados principalmente para os vírus herpes, inibidores de NS5A e NS5B, da polimerase do vírus da hepatite C, inibidores cíclicos nucleosídeos fosfáticos, principalmente relacionados ao tratamento do HIV, inibidores de protease, inibidores de integrase, estímulos imunológicos e inibidores análogos do nucleosídeo. Então, para tratar esses novos vírus que a gente discutiu, várias drogas disponíveis, e o importante não é nem saber, vocês principalmente que estão no segundo ano, não é nem decorar o nome delas, nem todas as classes, né? Porque isso muda, provavelmente quando vocês estiverem na prática clínica, as combinações de droga ou as drogas seriam outras, é entender como elas podem ajudar a chegar nos objetivos. São 3. Um é o controle da viremia, o controle da doença com o uso da droga, mas aí você teria que fazer ela de forma prolongada, como acontece com HIV e o vírus da hepatite B. O segundo seria induzir uma cura funcional, inibindo aquele estágio da doença, mas mantendo a perpetuação da infecção, como acontece principalmente contra os tratamentos da família herpes, herpes simples, herpes zoster, citomegalo, e outros com tratamento curativo, com cura esterilizante, como acontece no vírus da hepatite C e no vírus influenza. Isso é o mais importante para vocês guardarem. Então, agradeço a atenção, convido a todos para conhecerem o meu trabalho de extensão, de divulgação científica, nos canais Facebook, no Dr. Alexandre Naime Barbosa, Instagram, @drbarbosa, e no YouTube, canal Dr. Alexandre Naime Barbosa. Até uma próxima oportunidade.